Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maicon, sou professor de Geografia do CF3 do Paranoá, das turmas do regular noturno, e venho trazer para vocês aqui hoje alguns elementos sobre o conteúdo de bacia hidrográfica. Tive por cuidado separar esse conteúdo para vocês, porque é um conteúdo dentro do ramo da Geografia Física que está muito presente no vestibular, no Enem, e para quem tem interesse de fazer o Enseja, sempre ele está abordando algumas questões sobre bacia hidrográfica. Então, vamos lá? Primeiro, o que eu preciso saber sobre bacia hidrográfica? Uma bacia hidrográfica ela é constituída principalmente através de três elementos: um rio principal, segundo ponto, um rio afluente, terceiro ponto, um rio subafluente. E nesse contexto de rio afluente e subafluente, nós podemos chamá-los também de rios tributários, como a gente pode ver nessa imagem aqui em cima, qual eu circulo aqui. Esse rio principal sempre é constituído por um rio com volume de água superior aos demais. O rio afluente e o subafluente são rios menores que desaguam dentro desse rio maior, tornando-o um rio mais pujante, com volume de água maior, um rio mais forte, tá? Com corpo hídrico maior, tá bom? Nós temos dois principais elementos também dentro do conceito de bacia hidrográfica. Nós temos as nascentes, que são conhecidas como cabeceiras, e temos também a foz de um rio, que é onde o rio termina, né? Que pode ser chamado também de desembocadura, que é onde o rio desemboca, onde o rio deságua, conhecido como foz, tá? Essa nascente, ela tem como característica o afloramento de um curso de água subterrânea. É quando o aquífero, a água subterrânea que está no interior da Terra, devido à pressão, ela satura e ela venha sair como em forma de nascente, dando origem aí a um rio. Então, todo rio, assim que nasce, ele é uma bacia hidrográfica? Não. Ele só vai ser chamado de bacia hidrográfica quando ele receber uma grande quantidade de água de outros rios menores. Lembra daqueles rios tributários que eu havia falado agora? O que tornando ele um rio maior. Aí sim, ele será uma bacia hidrográfica, tá? Foz e desembocadura, onde esse rio deságua, é todo o ponto final de um rio. É onde ele termina. Pode ser em um mar, pode ser na lagoa, pode ser em um grande rio, pode ser no oceano, pode ser numa lagoa. Então, onde o rio termina, nós chamamos de foz ou desembocadura. Observe que nós temos, então, um rio menor tributário, quando ele deságua em um afluente, aquele ponto de deságue é uma foz. Quando aquele outro rio desemboca dentro de uma bacia hidrográfica que ele termina, ali também é sua foz. Então, observe que sempre no término de um rio, que não necessariamente irá ser em um mar, é o término dele. Sendo o término dele, logo seria uma foz, tá? Onde ele termina. Uma coisa muito interessante que nós precisamos saber, e quando eu falo de rio, que é um corpo hídrico, nós devemos entender que nós estamos falando somente do rio, daquele leito, daquele aspecto físico, certo? Quando eu falo bacia hidrográfica, eu tenho que entender que eu estou analisando vários outros aspectos. Vou dar um exemplo para você. A bacia do Rio São Francisco. Quando eu falo em Rio São Francisco, eu estou falando somente do rio, daquele corpo físico, daquele corpo hídrico que por qualquer lugar está passando. Aquilo é um rio, certo? Quando eu falo bacia do Rio São Francisco, observa que o nome muda. Eu falo até com mais gosto, porque eu tenho que entender aonde ele nasce, aonde ele desemboca, que é a foz. Eu tenho que entender a cultura, a política, ou as questões sociais que se desenvolvem em torno dessa bacia hidrográfica. Então, a palavra bacia hidrográfica, ela significa muito além de um aspecto físico de um curso d'água. Ela vem me dizer também diante de um contexto econômico, político e social. Então, sempre a palavra bacia hidrográfica está relacionado a saber qual é a renda da população daquele local, qual é a sua cultura, qual é a sua culinária também. Então, quais as políticas públicas necessárias para atender aquela população ribeirinha da bacia hidrográfica. Então, observe que eu tenho aí um leque de informações diante desse conceito de bacia hidrográfica. Tudo bem?
Um outro aspecto muito importante que é bom nós analisarmos dentro do conceito de bacia hidrográfica são sobre os divisores de água, ou conhecidos também como interflúvio, que são os pontos de divisões, é onde marca, então, a região da bacia hidrográfica. Aqui o desenho está muito bonitinho, né? Nós sabemos que é simplesmente uma demonstração de como isso é organizado, mas isso na natureza real é um pouco diferente, mas se organiza basicamente dessa forma, tá? O que é um divisor de água ou interflúvio? São regiões mais altas que servem como escoamento e divisão de águas pluviais. De que forma, professor? Observe que toda a água da chuva que cai, ela pode escorrer para dentro dessa bacia hidrográfica, como eu venho marcando aqui, como ela pode escorrer para outra região, escoar para outra região. Tá vendo? Essa linha pontilhada sobre essa montanha, nós chamamos de divisor de águas. São regiões mais altas, mais elevadas, que marcam, então, o sentido daquela bacia hidrográfica, que marca o escoamento daquela região. Uma dica que eu gostaria de mostrar para vocês que apareceu no Enem de 2017 e que pegou muita gente de surpresa. O Enem, ele não se referia à nascente do rio com a palavra nascente, com a expressão nascente. Ele também não se referia à foz, à desembocadura, ao deságue, como foz. Ele usava outro termo diferente, um termo técnico, dizendo que tudo que está próximo à nascente é a montante. Tudo que está pós a nascente próximo à foz, eu falo que é a jussante. Por exemplo, quando eu falo que a bacia do Rio São Francisco está passando por um processo de contaminação das suas águas a montante da bacia. Então, eu entendo que está na nascente ou próxima à nascente, na região onde o rio começa a se desenvolver, certo? Depois, eu posso escutar a seguinte expressão: a bacia do Rio São Francisco está sendo assoreada a jussante. O que isso quer dizer? Que a bacia do Rio São Francisco está perdendo profundidade. Em qual região? Próximo à sua foz. Por qual motivo esse, pessoal? Porque está próximo da sua desembocadura. Então, essa palavrinha amontante e jussante faz referência, então, ao ponto de início e ao ponto de término. São termos técnicos, mas que caiu no Enem e muitas pessoas foram pegas de surpresa, tá? Então, aqui são algumas dicas que eu dou para que vocês aprofundem nos estudos cada dia mais e que isso sirva de forma de aprendizado e vitória para vocês, porque só a educação transforma. Conto com vocês e um grande abraço a todos.